caros amigos, caras amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos no 13º domingo do Tempo Comum e a liturgia oferece para a nossa reflexão o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Começa aqui a grande viagem de Jesus, que parte da Galileia e vai para a Judéia, onde concluirá sua missão de Messias profeta, iniciada no capítulo 4, quando aplicou a si o texto do profeta Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou." No decorrer da viagem, por palavras e por ações, Jesus seguirá seu caminho de fazedor do bem, até a consumação de sua vida, quando pregado na cruz, acolheu no reino o malfeitor, crucificado com ele, a quem dirigiu uma palavra de acolhida: "Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso." Em toda a sua existência, Jesus jamais perdeu a chance de fazer o bem. No trecho do Evangelho de hoje, ele nos ensina a agir sempre com discernimento. Um discípulo ou uma discípula do reino não se deixa levar pelo impulso ou pela emoção. Tampouco toma decisões sem a devida ponderação. Tudo quanto faz resulta de um discernimento correto diante de Deus e por Deus se deixa guiar no dia a dia. O Evangelho nos apresenta duas cenas de discernimento. A primeira tem Tiago e João como personagens. Partindo na direção da Cidade Santa, Jesus enviou mensageiros que fossem à frente a fim de preparar estadia para ele e para os que o seguiam. O Evangelho narra o incidente ocorrido quando estavam para atravessar o território dos samaritanos. Os moradores se recusam a acolhê-los, por estarem a caminho de Jerusalém, capital da Judéia. O motivo era o conflito que há séculos colocava judaítas e samaritanos em campos opostos. O diálogo de Jesus com a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, guarda traços dessa desavença. Os samaritanos atropelam o direito de hospitalidade, que era sagrado na sociedade da época. Num contexto em que longas distâncias eram percorridas a pé, contar com a acolhida dos habitantes dos locais por onde se passava era crucial. A atitude dos samaritanos acirra os ânimos dos irmãos Tiago e João, a quem no Evangelho de Marcos, Jesus deu o apelido de Boanerges, filhos do trovão. Movidos pela raiva, os dois discípulos decidem-se a vingar-se dos samaritanos, recorrendo à violência. E sem o suficiente discernimento, querem implicar o mestre no seu malfeito. Quando lhe perguntam: "Queres que mandemos fogo do céu para acabar com essa gente?" Certamente isso era uma bravata, pois não estavam em condições de colocar em prática esse plano macabro. O mestre os repreendeu, chamando-os de volta à sensatez, pois a fúria dos discípulos colocaria em risco todo o seu ministério. Jesus havia ensinado: "Sejam misericordiosos, como o Pai é misericordioso." Como justificar a permissão para dizimar os samaritanos que se recusavam a recebê-los? Nós aprendemos com o Mestre a virtude do discernimento quando somos tentados a agir de maneira inconsiderada, movidos pelo ódio, pelo ressentimento e pelo desejo de vingança. Será preciso escutar sua voz, que nos ensina a ser misericordiosos como o Pai do céu.
A segunda cena de discernimento, composta por 3 breves flashes, contrasta-se com a primeira. Enquanto uma fala de rejeição, a outra fala de acolhida. São 3 episódios em torno do tema do segmento. 3 pessoas dispõem-se a se tornarem discípulas de Jesus, porém, sem o devido discernimento. O primeiro candidato discípulo não considerou que o discipulado se vive na total pobreza, no total despojamento, pois se trata de se engajar com o mestre que não tem onde recostar a cabeça. O segundo desconhece a exigência de colocar os laços familiares em segundo plano, quando se trata de comprometer-se com o reino. O terceiro pensa que a resposta ao convite do reino pode ser adiada indefinidamente, quando se requer prontidão, se requer imediatez. Jesus espera que o segmento se faça com muito discernimento, para se evitar decisões imponderadas, sem consistência, como acontece com quem é como fogo de palha. Esse tema será retomado em Lucas 14, 25 a 33. Quem deseja se tornar discípulo de Jesus de Nazaré deve ponderar todas as implicações de sua decisão, de modo a evitar futuros arrependimentos e, pior ainda, a tentação de acomodar o discipulado aos seus gostos, aos seus interesses e vivê-lo ao seu bel prazer, a ponto de desfigurar o projeto de Jesus. Basta ver como procede quem se diz cristão para se constatar se fez um discernimento correto ou não quando abraçou a fé. O Evangelho de hoje motiva-nos a agir sempre com discernimento em tudo quanto fazemos. O testemunho de Jesus de Nazaré, narrado nas catequeses evangélicas, constitui-se em ponto de referência para os discípulos e as discípulas que pretendem caminhar com fidelidade ao seu Mestre, com o seu Senhor, sempre com muito discernimento. Boa oração para todos e para todas.